Fala pessoal, vamos ver agora sobre a energia interna de um gás. O que é energia interna de um gás, né? Para isso vamos ter que entender o seguinte: se eu tiver aqui um recipiente, está fechado, beleza? Aqui dentro eu tenho um gás, tem um gás monoatômico, tá gente? Gás monoatômico. Como assim gás monoatômico? O oxigênio, né? O O é um gás monoatômico. Nitrogênio, gás monoatômico. Se tiver aqui dentro um gás monoatômico, essas partículas, né, do gás, elas vão estar em um movimento desordenado, colidindo com a parede desse recipiente, batendo na parede, sendo refletido de volta para dentro do recipiente, e vai ter esse movimento aqui desordenado. O que acontece, né, se eu pegar esse gás e aumentar a temperatura dele, colocar esse recipiente aqui em cima de um fogo e deixar esse gás aí dentro, em cima de um fogo? Essas partículas vão tender a aumentar a temperatura, elas vão ficar mais agitadas. Mas de onde que vem esse conceito, né? Porque a energia interna de um gás monoatômico, ela pode ser calculada da seguinte forma: o E, né, energia interna, que muitos chamam de U, é igual a 3 meios de N vezes R, que é aquela constante 0,082, vezes a temperatura do gás inicial ou final, tá? Se eu quiser calcular agora, nesse exato momento, a energia interna desse gás, vai substituir aqui o número de mols que eu tenho do gás, a constante R e a temperatura que ele está nesse exato momento. Se eu quiser saber um tempo depois, basta pegar aqui o número de mols, o R e a temperatura depois de um tempo. Então, gente, a energia interna é calculada com uma determinada temperatura naquele momento. Se eu quiser quanto variou essa energia interna, vai ser 3 meios de NR vezes variação da temperatura. Ou seja, agora vai ser temperatura final menos a inicial. Então, temperatura final menos temperatura inicial, que é o ΔT, tá? Geralmente, temperatura final é o T. Temperatura inicial é esse T com a bolinha, né, na física. Então, se eu quiser a variação da energia interna, né, ou seja, energia interna final menos inicial desse gás, vai ser com a variação da temperatura dele. Pessoal, uma coisa muito importante: essa energia interna do gás, essa energia interna U, ele pode aumentar. Para essa energia interna aumentar, eu tenho que aumentar a temperatura, ou seja, a temperatura dele tem que aumentar. Se eu aumentei a temperatura, aumenta a energia interna do gás. Agora, se eu quiser diminuir a energia interna do gás, então a temperatura tem que diminuir. Se a temperatura desse gás diminuir, então a energia interna dele também diminui. E se a temperatura for constante, não muda? Se a temperatura for constante, ela não muda conforme o tempo passa, a energia interna também vai ser constante. Então, se eu pegar aí um gás, e esse gás está aqui quietinho, a temperatura vai ficar constante, não muda. Depois de um tempo, qual vai ser a variação da energia interna desse gás? Vai ser zero. Por que vai ser zero? Porque a temperatura, nesse caso, é constante, não muda. Então a energia interna não vai mudar. A energia interna final é igual à inicial. Logo, a variação da energia interna desse gás vai ser zero. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido. E deixe aí bem claro, isso daqui é para um gás monoatômico, tá? Beleza?